Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso ano letivo de 2024, para as nossas aulas de novo, voltando aqui com a nossa turma do EJA, tá? E eu peço que você, antes de mais nada, já pegue aí seu caderno, a sua caneta, tá bom? Para você fazer as suas anotações. Hoje vamos ter aqui uma aula de português e a gente vai começar bem simples, bem fácil, nada difícil, tá? Falando sobre os 10 tipos de substantivos, tá? Então eu peço que você preste bastante atenção, que apesar de simples, é um assunto bastante abrangente e envolve bastante coisa, então já fica aí preparadinho, tá? Substantivos da língua portuguesa. E olha só, eles são fáceis, mas são bastante abrangentes, tem bastante coisa. Peço que você já vá anotando todos os conteúdos que eu vou falando aqui, tá bom? Porque no final eu vou pedir para vocês uma foto para vocês postarem aqui, tá? Do assunto do caderno escrito e também das atividades que eu vou passar também respondida, tá bom? Então, vamos seguir aqui firme e forte porque tem bastante coisa pra gente ver. A gente vai começar, pessoal, com o substantivo próprio e comum. Esse é um substantivo fácil, tá? Que a gente aprende desde o início, quando a gente é matriculado na escola, tá? Mas é sempre bom a gente dar uma pincelada, né? Para passar ali o cheque nele, tá? Então, olha só, o substantivo próprio, ele está relacionado a alguma palavra em particular. Por exemplo, a gente tem a palavra carro, que é um substantivo comum, tá bom? E aí a gente tem, por exemplo, Volkswagen, que é um tipo de carro, tá? É uma marca específica daquele carro. Então, o substantivo próprio está relacionado a algum tipo de particularidade, tá, da palavra e algum tipo de exclusividade. Então, nomes exclusivos, nomes de lugares, marcas, pessoas, são substantivos próprios, tá? Já os substantivos comuns são aquelas palavras que representam coisas comuns do dia a dia, como mesa, cadeira, e que não tem nenhum tipo de particularidade. Então, essas palavras são consideradas substantivos comuns, tá bom? Então, já anota aí no seu caderno o conceito, tá, de substantivo próprio comum. Não é difícil, é bastante fácil de entender, tá? Do mesmo jeito, pessoal, a gente tem também igualmente fácil, e aí eu vou te relembrar, tá? Que eu tenho certeza que você sabe, você lembra. Os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Olha só, pessoal, o substantivo concreto, ele está relacionado a coisas e palavras, tá? Que existem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Existentes no mundo real, melhor dizendo, tá? Toda palavra que representa uma coisa que existe no mundo real é considerada substantivo concreto. Por exemplo, mesa, cadeira, guarda-roupa, tudo aquilo que eu posso tocar, que eu posso ver, que existe realmente é concreto. Já aquilo que não existe no nosso mundo real, que só existe no imaginário, é substantivo abstrato. Por exemplo, nós temos saudade, amor, paixão, enfim, esses sentimentos, tá? Tudo que está relacionado ao nosso imaginário, a lembrança, sonho, essas coisas são substantivos abstratos. Bastante fácil, né? Aquilo que existe no mundo real é concreto, aquilo que está no imaginário é abstrato. Fácil demais, né, gente? Olha só, é fácil também a gente também falar sobre o substantivo composto, tá? Porque, pessoal, o substantivo composto, ele está relacionado a palavras que são compostas por mais de uma palavra para representar um substantivo. Por exemplo, tem nome de pessoas, tá? Vou pegar aqui, nome de pessoas, tá? João Pedro. João Pedro é o nome de uma pessoa, mas que a gente usa duas palavras para representar esse nome, tá? A mesma coisa a gente pode pegar louva-a-Deus, entendeu? Louva-a-Deus também é um exemplo de substantivo composto. Tem também temos também guarda-roupa, enfim, pessoal, existem vários tipos de substantivos compostos. Então, os substantivos compostos funcionam, o substantivo composto funciona basicamente dessa forma. A gente também tem o substantivo primitivo e o derivado. Eles também são muito fáceis, você lembra? Olha só, o substantivo primitivo é aquele substantivo que ele é o substantivo original, tá? Da palavra. Porque, por exemplo, assim, pedra. A gente tem a palavra pedra e aí na palavra pedra ela origina outras palavras que são substantivos derivados. Por exemplo, pedreiro é uma palavra derivada da palavra pedra, tá? Pão, substantivo primitivo. Padeiro é derivado, tá? Então é fácil, tá? Então tudo que for derivado de outra palavra é substantivo derivado, tudo aquilo que for a palavra original que não tem como derivar, que não veio derivado de nada, é substantivo primitivo. Então, dessa forma a gente classifica os substantivos como primitivos e derivados, tá? Então é fácil, né? Nós temos também, pessoal, os substantivos coletivos. E os substantivos coletivos, eles representam a pluralidade de alguns seres, tá? Então são aquelas palavras que vão representar a pluralidade de algum ser, tá? Por exemplo, qual é o coletivo de gente? Multidão, tá? Qual é o coletivo de peixe? Cardume.
Qual é o coletivo de lobo, cão? É alcateia. Então, essas palavras que vão representar coletividade, que vão representar pluralidade, elas vão ser consideradas substantivos primitivos. Muito fácil também. Bom, pessoal, vocês sabem que nós temos os substantivos compostos, mas eles não são os únicos. Tem também os substantivos simples, tá? Que são o oposto dos compostos. Por exemplo, o substantivo simples, ele é aquele substantivo que ele é formado por apenas uma palavra. Por exemplo, o substantivo composto, ele é formado por duas palavras, né? Já o simples é apenas por uma. Então a gente tem água, a gente tem amor, a gente tem terra, enfim, palavras são substantivos formados por apenas uma palavra. E aqui vale a atenção. Por exemplo, quer dizer então que um substantivo pode ser uma palavra pode ser dois substantivos ao mesmo tempo? E a resposta é sim, tá, pessoal? Pode acontecer de uma palavra ela representar dois tipos de substantivo, como é o exemplo de cadeira. Cadeira é uma palavra única e que é representada tanto pelo substantivo comum quanto pelo substantivo simples, tá? Então isso pode acontecer. Ao mesmo tempo que ela também é um substantivo concreto, porque ela existe, né, no nosso mundo real. Então você percebe que uma única palavra ela pode ser mais de uma coisa. A língua portuguesa, pessoal, é de conhecimento cumulativo, tá? Então quanto mais você se dedicar, quanto mais você acumular conhecimento, mais fácil vai se tornar, tá? Então pode até parecer que substantivo é assunto bobo, porque todo mundo conhece, é muito fácil, mas lá mais pra frente a gente vai ver por que a gente está estudando substantivo agora nesse início, tá? Porque a gente vai usar bastante coisas de gramática no início desse primeiro bimestre, tá bom, pessoal? Olha só, a gente também tem o substantivo biforme e o substantivo uniforme. O substantivo biforme e o uniforme, eles estão ligados diretamente, tá, pessoal, a gênero. Olha só, palavras que elas têm a mesma designação, tanto para o masculino quanto para o feminino, vão ser uniforme. E palavras que têm designações diferentes para o masculino e para o feminino vão ser biforme. Por exemplo, a gente tem a palavra onça, tá? Onça é um substantivo uniforme. Por quê? Porque é uma única palavra para representar os dois gêneros, tá? Você não fala que é um onço macho, né? Você fala que é uma onça, independente do gênero, tá? A mesma coisa é com tatu e por aí vai. Já os biformes são palavras que a gente usa palavras diferentes para representar os dois gêneros. Por exemplo, eu vou pegar aqui Gabriel. Tá, tem Gabriel e Gabriela, tá? E por aí vai, tá? Tem, por exemplo, Bruno e Bruna. Então, tem o masculino e tem o feminino. Então, é fácil de identificar, né? Os substantivos biformes e os uniformes, tá? Eu espero que vocês tenham anotado todos os conteúdos dessa aula, tenham relembrado aí sobre os substantivos, tá? Eles são bem fáceis, não são difíceis. Qualquer dúvida, pode deixar aqui, vou deixar uma caixinha para vocês deixarem as dúvidas de vocês, tá bom? Eu estou à disposição, mas eu vou pedir para vocês, pessoal, responderem todas as perguntas que eu vou deixar no link aqui embaixo, tá? Então, olha só, depois que você assistir esse vídeo, eu vou deixar aí as perguntas para vocês responderem, tá? Então eu quero que vocês copiem essas perguntas que vai estar logo aqui embaixo no caderno. E assim que você copiar todas elas no seu caderno, você vai tirar uma foto e vai mandar a resposta para mim, tá bom? A fotinha lá, aqui vai ter o lugar para você, vai ter o espaço para você deixar a foto do seu caderno. É obrigatório responder a resposta tanto aqui no site quanto também no seu caderno, tá? Eu vou querer as duas respostas, tá bom? E as respostas também, pessoal, precisam estar iguais, tá? Tanto a resposta aqui no site, aqui no link, quanto aí no seu caderno, tá bom? Não é difícil, tá bom? É super fácil de responder. Eu peço só a foto direitinho, tá? Outra coisa, pessoal, eu quero que todos aqueles alunos que estudaram comigo ano passado, tá? Todos os alunos que estudaram comigo ano passado, que desenvolvam uma redação contando pra mim como foram as suas férias, a clássica redação das férias, tá? Mas essa redação é só para os alunos que estudaram comigo o ano passado, de 2023, não de 2024, não. Agora, para os novos alunos que estão estudando comigo aqui na modalidade remota, tá? De 2024, que está assistindo essa aula, eu vou pedir para você outro conteúdo, tá? Eu vou querer que você desenvolva uma redação, mas falando quais as suas expectativas com o EJA para o ano de 2024. Ambas as redações, pessoal, eu peço que tenha no mínimo 12 linhas, tá? Não precisa ser muito grande, mas também não quero muito pequena, tá? Então, 12 linhas eu acho um tamanho legal, dá pra você falar tudo o que você pensa.
E aí, se você passar as 12 linhas, pode passar, não tem problema nenhum. Mas o mínimo é que seja 12 linhas, tá bom? Na redação de vocês, tá? Então, olha só, pessoal, tudo anotado, tudo certinho? Então, quem é novato vai produzir uma redação explicando quais as suas expectativas com o EJA para esse ano de 2024. Quem é novato, tá? Quem já estudava comigo vai falar como foram as suas férias através de uma redação. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Eu aguardo todos vocês. Um grande abraço e um ótimo final de semana.